Olá, meu nome é Flaviane Nascimento Lopes, sou estudante de Engenharia Química na FAM. Eu estou no 8º semestre e vou apresentar um trabalho referente à disciplina de Química Analítica, que estou cursando com a professora Ruth Flávia. O trabalho tem como tema a Lei da Diluição de Oswald. Oswald foi um eminente químico nascido na Letônia, cujo seu legado abrangeu contribuições significativas no campo da físico-química. Em 1909, sua notável pesquisa sobre catálise lhe rendeu o Prêmio Nobel de Química. Oswald, enquanto investigava o equilíbrio químico, ele fez uma importante observação, que a dada temperatura, à medida que a concentração em quantidade de matéria de um eletrólito, ácido, base ou sal diminui, seu grau de ionização ou de dissociação aumenta. E isso posteriormente ficou conhecido como a Lei de Oswald. Mas para compreender essa lei é essencial entender o conceito de grau de ionização alfa. E o que é o grau de ionização alfa, para quem não lembra? Nada mais é que a porcentagem que diz para a gente quanto do ácido se separou e quanto do ácido se ionizou. Então, eu vou usar um exemplo hipotético, de um ácido que nós vamos chamar de HZ, que ao ser diluído em água, geram os íons H3O+, e o íon Z-. A constante de acidez K desse ácido é representada pela seguinte equação. Já que é uma reação em equilíbrio, não haverá dissociação do ácido de forma completa, e no equilíbrio pode ser determinada considerando-se a relação entre as espécies presentes nos reagentes e nos produtos. Vamos usar como exemplo que adicionamos 12 mol de ácido HZ em água e assim que o equilíbrio é atingido, percebemos que 10 mols desse ácido ainda permanece no reator. Sabemos que o grau de ionização alfa é igual ao número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas iniciais. Se inicialmente nós temos 12 mols do ácido HZ e no equilíbrio temos 10 mols desse ácido, logo o grau de ionização alfa é calculado da seguinte forma. Alfa, que é igual a 12 menos 10, que vai me dar 2. Se eu dividir isso, eu vou ter 0,2 ou 20%. Isso significa que a quantidade do ácido que se ionizou foi de 2 mols, ou seja, o grau de ionização desse ácido é de 20%. Oswald fez essa correlação entre o valor de alfa e a concentração inicial de um ácido em solução aquosa. Teve esse entendimento a partir da elaboração de uma tabela, que detalha as quantidades iniciais de cada componente da reação. E conseguimos ver a quantidade que reage do ácido e as quantidades formadas do íons no equilíbrio. No início da reação, nós temos a quantidade de N do ácido que dosamos no reator, que é o HZ. E percebemos que nenhum produto está presente ainda no sistema. Até que o equilíbrio seja atingido, a quantidade de ácido que reage é dada pelo número de mols iniciais, dosados, é dado pelos números de mols iniciais, que é o N vezes o grau de ionização alfa. Ainda referente a esse ácido monoprótico hipotético, lembrando que é hipotético, conseguimos verificar pela estequiometria da reação que cada mol de ácido que reage num HZ é formado 1 mol de íons H3O+, e 1 mol de íons Z-. Logo, podemos concluir que se reagiu N vezes alfa do ácido, formou-se N vezes alfa do íon H3O+, e N vezes alfa do íon Z-. No equilíbrio, temos a quantidade de HZ igual à quantidade de N inicial,
menos N vezes alfa, que é a quantidade que reagiu e as quantidades do íons H3OZ, H3O+, e Z- serão as quantidades, então, serão as quantidades, né, que foram formadas de N vezes alfa e N vezes alfa. Substituindo essas quantidades que encontramos na constante de acidez desse ácido, como a concentração de uma determinada substância dada pela sua quantidade dividida pelo volume da diluição, a concentração do íons H3O+, e Z- no equilíbrio é igual a N vezes alfa dividido pelo volume da solução. E a concentração do ácido Hz no equilíbrio é igual a N menos é igual a N menos N vezes alfa dividido pelo volume da solução. Se colocarmos o N em evidência, teremos a concentração do Hz em equilíbrio, que é igual a N vezes 1 menos alfa dividido por V. Reescrevendo a equação, encontramos que K é igual a N vezes alfa ao quadrado dividido por V vezes 1 menos alfa. O número de mols dividido pelo volume é igual à concentração molar. Então, a gente consegue ainda reescrever novamente essa fórmula e a gente vai ter o K, que é igual a C vezes alfa elevado ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Mas essa fórmula ela não é única. Se tivermos um ácido muito fraco, vamos ter um valor de alfa muito pequeno, próximo a 1. Lembra da tabelinha onde a gente consegue enxergar o que é um ácido forte, um ácido moderado e um ácido fraco? No caso aqui, eu estou falando de um ácido fraco, né? Desse modo, podemos reescrever novamente a equação, que vai ser dada de uma forma mais simplificada, que é o K igual ao C vezes alfa ao quadrado. Se estivermos trabalhando usando a concentração de ácido igual a X, por exemplo, nós teremos um K igual a X vezes alfa elevado ao quadrado. Se nós prepararmos uma solução deste mesmo ácido com uma concentração menor que o X, o valor de alfa tende a aumentar, já que K é uma constante. E essa é a lei proposta por Oswald. Numa dada temperatura, quanto mais diluída for a solução de um eletrólito, maior será seu grau de ionização. Então, quanto menor a concentração desse ácido, maior será o grau de ionização. Mais H+, e Z- iremos gerar. Para melhor entender, vamos fazer dois exercícios com um ácido forte, de um ácido forte a moderado e um com um ácido fraco. Então, o primeiro exercício é: um indicador de ácido base monoprótico tem cor vermelha em meio ácido e cor laranja em meio básico. Considere que a constante de dissociação desse indicador seja igual a 8,0 vezes 10 a menos 5. Assinale a opção que indica a quantidade em mols do indicador que, quando adicionada a 1 litro de água pura, seja suficiente para que 80% de suas moléculas apresente a cor vermelha, após alcançar o equilíbrio. Então, nós temos as alternativas e colhemos aqui os dados dos exercícios. Então, M eu ainda não tenho. Meu KI é 8 vezes 10 a menos 5, né, que é a minha constante aqui, e meu alfa é igual a 20% ou a 0,2. Então, eu tenho aqui a minha fórmula, porque eu estou falando de não é simplificada, porque eu estou falando de um ácido, né, que ele é de moderado a forte, né, que é a minha constante aqui, de alfa elevado ao quadrado vezes m, dividido por 1 menos alfa. Lembrando que o KI é a constante de ionização, né?
O M é a minha concentração molar, então é meu mol vezes litro, e o A é meu grau de ionização. E aí eu só substituo na fórmula. Então eu sei que a minha constante de ionização é 8,10 a menos 5, que é igual à minha concentração molar, que é de 0,2 elevado ao quadrado, que é da fórmula, vezes, desculpa, que é igual ao meu grau de ionização, eleva ao quadrado, que é da fórmula, vezes a minha concentração molar, que eu não tenho. Tudo isso dividido por 1 a menos 0,2, que o 0,2, né, é o meu alfa, tá? E eu vou ter, né, aqui o 0,2 ao quadrado vai dar 0,04 vezes a minha concentração molar dividido por 0,8, né? E isso vai me dar 8,10 a menos 5 vezes 0,8, que é igual a 0,04 vezes m. E aí, eu só faço aqui a operaçãozinha matemática, então eu fiz 8 vezes 10 a menos 5 vezes 0,8, que vai me dar isso daqui, que é igual a 0,04 aqui, vocês viram que eu não mexi ainda. E aí, né, colocando aqui o 6 vezes 10 a 6,4 vezes 10 a menos 5 dividido por 4, né, que ele passou da igualdade, então ele passa aqui a dividir no que é igual a m. M vai me dar 160 vezes 10 a menos 5 mol por litro, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 3. Logo, a minha alternativa desse exercício seria a E. Então, assim, substituindo as fórmulas, sabendo aqui interpretar os exercícios, é bem facinho de você achar aí a constante do equilíbrio, tá? Lembrando, né, que essa fórmula aqui eu sempre vou usar para monoácido ou monobase qualquer, tá? E um outro exercício que eu trouxe é usando a fórmula simplificada, né? Que eu quis trazer os dois exemplos, então aqui a gente vai falar de um ácido fraco. O hidróxido de amônio em solução de 10 a menos 3 M, né, que é a concentração molar, apresenta grau de ionização de 1% em temperatura ambiente. Sua constante de ionização valerá aproximadamente nessa temperatura. Então, a gente também tem aqui algumas alternativas e a gente pega os dados do exercício. Então, concentração molar eu sei que é 10 a menos 3 e meu grau de ionização alfa eu sei que é 1% ou 0,01. Então, qual que é a minha constante de equilíbrio aqui, né? Aí eu começo a substituir aqui na fórmula. Então, eu sei que meu alfa é 0,0,1, vou elevar a 2 por conta da fórmula, e eu sei que meu m é 10 menos 3, então eu faço a multiplicação disso. Então, aqui, 0,01 ao quadrado vai me dar 10 a menos 2 ao quadrado, né, vezes 10 a menos 3. E eu sei que eu vou ficar com K igual a 10 a menos 4 vezes 10 a menos 3, que vai me dar 10 a menos 7. Logo, a minha alternativa seria a D, que é 10 a menos 7. Lembrando também que essa formulazinha a gente sempre vai usar para o monoácido ou bases fracos. Monoácidos e ácidos que apresentam apenas um hidrogênio ionizável e a monobase apresenta apenas uma hidroxila, né, que é representada aí pelo OH. Importante aí lembrar disso. Eu espero que tenham entendido. Então, novamente aqui eu estou fazendo esse trabalho para a disciplina de Química Analítica com a professora Ruth Flávia. Meu nome é Flaviane Nascimento Lopes. Essa aqui é a minha identificação da faculdade. Eu estou cursando Engenharia Química no 8º semestre. Muito obrigada.